Meninas, Jesus fez muitos milagres e nós amamos as histórias, nós amamos todos os acontecimentos de milagres que a Bíblia conta. Milagres de cura de pessoas cegas que começaram a ver, pessoas que não andavam, que começaram a andar. Milagres da multiplicação dos pães, que eram 3 e foi para milhões de pães. Milagres de libertação de pessoas endemoniadas que deixaram de ser endemoniadas e foram libertas. Milagres da ressurreição, como Lázaro que foi ressurrecto, ou a filha de Jairo. Tantos milagres. Mas eu estou aqui para dizer para vocês que por mais que nós escutemos esses milagres e devemos sim orar por esses milagres na nossa vida, eu quero que durante a sua jornada daqui para frente, você ore por um milagre que provavelmente você nunca pensou em orar na sua vida. E muitas vezes esse é o único milagre, que você precisa estar orando e pedindo e você não estar pedindo. E por isso às vezes você tem a sensação que as suas orações não estão sendo atingidas. E esse milagre, ele está escrito como o último milagre físico que Jesus Cristo fez na Bíblia. E fala nos 4 evangelhos do Novo Testamento. Que é o milagre que ele curou a orelha daquele soldado que Pedro cortou a orelha dele no momento que eles foram prender a Cristo. Foi o último milagre que Jesus Cristo fez. E esse milagre, ele pode ser chamado de o milagre da preservação. E quantas vezes nós mulheres, na nossa jornada, principalmente a partir de agora, meninas, vocês muitas vezes precisam estar orando por isso, por Jesus, pelo milagre da preservação. E o que significa o milagre da preservação? O milagre da preservação você imagina aquela situação em que você vê numa cena de um filme, um prédio ou uma casa pegando fogo por completo. E aí você vai com tudo e entra, mesmo com a casa pegando fogo, você entra correndo naquela casa em chamas, porque você sabe que existe algo de valor, algo importante que precisa ser preservado. E não importa a situação em chamas que está ao redor de você, você se mantém com foco na constância de entrar naquela situação em labaredas, ir lá e resgatar aquela criança que estava lá no bercinho, ou aquele documento que tem um alto valor, ou aquele álbum que tem um histórico muito importante, e você entra naquele ambiente cheio de labaredas, pega aquela criança, pega aquele documento e sai, porque você sabe que tem algo de grande valor que precisa ser preservado. Meninas, você vai passar por situações de labaredas, de fogo, como aconteceu com aquele dia com Jesus. Aquele dia era um dos piores dias de Cristo. Ele estava passando por medo, ele estava pedindo para o Pai afastar dele aquele cálice, mas mesmo assim ele se manteve obediente. Um dos discípulos dele traiu ele com um beijo. E aí com isso os soldados vieram a prendê-lo. E Jesus Cristo, no meio daquela situação de labaredas, de inferno mesmo, ele teve que se manter em paz, ele teve que se manter equilibrado, ele teve que se manter ali numa situação de equilíbrio. E para piorar tudo, no meio de tudo isso, Pedro, que até então era completamente desequilibrado, e um homem que vivia focado em performance, era o homem que sempre se gabava de que amava Jesus acima de todas as coisas, apareceu lá do meio, sacou a espada e cortou a espada do soldado, que por sinal aquele soldado era o braço direito de Caifás. Isso é super importante, porque Caifás odiava Cristo e tudo que Caifás queria era destruir o ministério de Cristo. Ele estava achando qualquer motivo para destruir o ministério de Cristo. E no meio dessa situação de incêndio, Jesus foi lá e resgatou o milagre da preservação. Ele preservou a orelha daquele soldado,
para que nada fosse falado contra Pedro, porque Jesus colocou a igreja sobre a vida de Pedro. E para não acabar com todo o ministério de Cristo, ele curou a orelha daquele guarda, para que nada fosse falado do ministério de Cristo, sobre nada fosse falado sobre Pedro. Foi preservado. O que mais que Jesus Cristo preservou em cima daquilo tudo? Jesus preservou a paz dele. Enquanto Pedro estava completamente desgovernado, Jesus estava em paz. E ele preservou a sua paz. Enquanto todo mundo estava desesperado, Jesus Cristo estava lá em paz. Quantas vezes nós agimos como Pedro e não agimos como Cristo? Ó, que preste atenção numa coisa. Se você está querendo falar assim, Ana Flávia, mas imagina, Jesus é Jesus, eu sou eu. Lembre-se que assim como Jesus é, você é. A identidade de Cristo está em você. Então você precisa pedir em situações que você está passando por incêndios dentro da tua casa, dentro do teu casamento, do teu trabalho, pedir e clamar a Cristo pelo milagre da preservação. Jesus Cristo me preserva. Porque muitas vezes reações que você vai ter, você está acabando com a tua reputação, você está acabando com aquilo que você tem que deixar, que é um testemunho de Cristo aqui na terra. Deus se importa com isso, por isso que Deus resguardou a orelha daquele guarda, para não acabar com a reputação de um ministério. E você hoje é representante desse ministério. Você hoje é representante na sua família. Então, quantas vezes você faz orações erradas pedindo para que Deus te tire do fogo, mas tudo que você tem que estar pedindo é para que Deus te preserve no meio do fogo, te dê um espírito de paz, te dê um espírito de equilíbrio, para passar por toda essa situação sem ficar cortando orelhas. Quantas de nós mulheres estamos abrindo gavetas do nosso closet cheio de orelhas cortadas porque nós estamos agindo como Pedro em situações de incêndio, em vez de estar agindo como Cristo, sendo que a palavra de Deus fala que assim como Jesus é, você é. Aquilo que Jesus tem, você pode ter. Que mais que Jesus Cristo preservou? Jesus Cristo preservou a reputação dele e a de Pedro. Jesus Cristo preservou a paz dele. E ele quer que você preserve a tua paz em situações de incêndio. Jesus Cristo preservou o propósito dele. Porque quando Pedro foi lá e levantou a espada, ele chegou, e o livro de Mateus fala isso: guarda a tua espada, pois todos os que usarem a espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia agora orar a meu Pai, e ele me mandaria imediatamente uma legião de anjos? Jesus Cristo preservou o seu propósito, porque Jesus Cristo podia orar para que anjos vierem para livrar ele daquela situação. Só que com isso, Jesus Cristo não compraria o propósito de ir para a cruz, de pagar pelos nossos pecados e em cima disso ser ressuscitado e vencer a morte por nós. Jesus Cristo preservou o seu propósito. E quantas de nós estamos passando por situações de incêndio, não são nem tão graves quanto a de Cristo no jardim do Getsemane, e nós estamos clamando a Cristo para nos livrar, mas você está fazendo a oração errada. Você tem que pedir para Jesus Cristo te preservar o teu propósito, preservar o teu chamado, porque no meio dessa situação, isso é ferramenta para equipar o teu propósito. Eu não estou te falando que a situação em Labaredas é o teu propósito, mas a situação em Labaredas deste incêndio é uma ferramenta para te moldar no teu propósito. Seria a mesma coisa que aconteceu com José. José ficou na cadeia. O propósito de José não era a cadeia, mas a cadeia foi o caminho para equipá-lo ao propósito dele ser um governador do Egito, o braço direito de Faraó. Então entenda o poder que há em você muitas vezes na tua jornada a partir de hoje, orar orações corretas e entender que existe um milagre que muitas vezes você tem que acessar e pedir ao Senhor: Senhor, preserva a minha paz, Senhor, preserva a minha fé, Senhor,
preserva a minha tranquilidade, preserva a minha mente, preserva a minha sanidade. Senhor, preserva o meu propósito. Em vez de ficar pedindo por livramentos, pedir por soluções rápidas, entenda que em cima de situações o Senhor deseja que você passe por isso. E tudo que você precisa pedir e clamar em certas situações é pelo milagre da preservação. Mulheres, aprenda a orar pelos milagres corretos. Existem momentos que você tem que orar pelo milagre da cura, às vezes pelo milagre da libertação, às vezes pelo milagre da multiplicação. Mas muitas vezes tudo que você tem que orar é pelo milagre da preservação. Um dia eu estava em pleno desespero e a minha oração foi: Senhor, proteja a minha fé, eu não posso perder a minha fé. E ali eu realizei que o que eu estava fazendo era pedindo a Jesus Cristo pelo milagre da preservação. O que é que o Senhor, você precisa a partir de hoje pedir para que Jesus Cristo preserve na sua vida? Porque Jesus Cristo operou, o último milagre que ele operou foi o milagre da preservação. Ore por esse milagre na sua vida. Identifique áreas da sua vida que você tem que orar por esse milagre. Porque situações de incêndio vão acontecer na sua vida. E você vai ter que entrar naquela casa em chamas e pegar algo que tem que ser preservado. Você tem que saber acessar o milagre da preservação. Seja uma mulher sábia durante a sua jornada cristã e acesse esse milagre da preservação. Um beijo. E foi um prazer te ter nessa jornada do devocional Posicionados para Reinar. E uma mulher que sabe se posicionar para reinar, sabe se preservar. Acesse o milagre da preservação. Um beijo e até mais.